Fala galera, chegamos para mais uma aula do nosso Resolvendo Questões por aqui. E aí a gente vai focar hoje em quê? Acentuação gráfica. É um conteúdo que você pode dizer assim, Wagner, isso cai assim, despenca na prova? Não, não é um conteúdo que despenca. É lógico que, a depender de qual for o concurso que você vai fazer, principalmente dependendo de qual o nível de escolaridade exigido, a gente vai perceber a existência maior, claro, de uma cobrança, mas principalmente formas diferentes de se cobrar esse conteúdo. Então, em muitos momentos, o que a gente tem percebido com relação às bancas? As bancas têm construído a ideia do seguinte: a gente constrói uma visão, vamos dizer assim, de uma questão cobrando diversos assuntos nas suas alternativas. Então, acontece com muita frequência de numa mesma alternativa com relação a um texto, você ter função sintática, você ter função morfológica, você ter modificação, pergunta também sobre a ortografia das palavras por meio da acentuação. Então, de uma forma geral, não dá para a gente brincar. Não é um momento, vamos dizer assim, não é um assunto com o qual a gente possa brincar, principalmente por conta dessa nova visão que as bancas estão trazendo, de que eu não preciso ter uma questão sobre morfologia, eu preciso ter morfologia pincelada na minha prova, eu preciso ter acentuação gráfica pincelada na minha prova. Então, mesmo que não seja corriqueira essa cobrança, a gente também percebe que dificilmente você vai encontrar um edital que não contém acentuação gráfica. Então, digo a vocês que é muito interessante de vocês pensarem aí em estudar, né? Assim, é uma das poucas coisas que eu sempre digo que é decoreba, não tem jeito. Eu brinco que durante muito tempo eu relutei em saber regras de acentuação. Eu sabia acentuar muito bem as palavras, claro, sabia as regras básicas, mas sempre que eu ia dar aula, principalmente para ensino médio, para concurso, não, né, assim, a gente precisa de um conhecimento, digamos assim, mais imponente em muitos momentos, principalmente no presencial, para algumas turmas, né? Mas sempre que eu ia dar aula, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, que é onde a gente encontra esse tipo de conteúdo, eu precisava dar uma estudada antes, né, assim. Então, o que acontece nessa história toda? Chegou uma hora que eu falei, Wagner, tá ficando feio. Não que eu errasse nem qualquer coisa, mas eu tinha que estudar todo ano. Eu falei, vamos pegar isso aqui. E aí a gente acaba decorando e depois compreendendo durante o meu mestrado, quando eu aprofundei a parte de fonética também no mestrado, né, não é a minha área de pesquisa, eu consegui entender algumas coisas. E aí a gente começa a perceber o como é legal lidar também com essas questões de acentuação a partir de modificação de palavras, a partir de várias coisas. Normalmente, o que é cobrado de vocês nas provas? Palavras que são acentuadas, mas não estão sendo acentuadas, palavras que normalmente são vistas de uma forma incorreta, vamos dizer, dentro da oralidade, palavras como ínterim, palavras como rubrica, esse tipo de palavra que normalmente a gente usa na oralidade de uma forma e acaba se confundindo na hora da escrita, na hora da resolução da questão, e também, principalmente, aquela ideia de questões que são acentuadas pelas mesmas regras. Com o advento do não tão novo acordo ortográfico, como eu costumo dizer, afinal de contas ele entrou em vigor em 2009, só em 2016 que ele foi realmente asseverado para nós, a gente ainda tem umas questões com relação à forma como era feita antes e a forma como é feita agora. Então, na verdade, só quem foi alfabetizado a partir de 2009 que já entrou nessa onda, né? Assim, acredito que não seja o caso de nenhum de vocês que esteja me assistindo. Eu mesmo não vou nem entrar nesse caso aqui, tá? A década de 80 me alfabetizou. Então, de uma forma geral, a gente encontra essas questões que a gente vai conversar aqui. Tá preparado? Bora que só bora? Bora que só bora então. Vamos ver aqui o que a gente tem. A gente tem o seguinte, ó. Primeira questãozinha. Assinale a opção em que todos... Então vamos lá, ó. Assinale a opção em que todos os vocábulos, então todas as palavras, são paroxítonos. Vou lembrar isso aqui para vocês, tá? Com acentos gráficos corretos. Algumas coisas que são sempre importantes, já vou lembrar essa história da oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílabo, essa coisa toda, até porque a gente vai usar isso aqui. Vou lembrar de forma muito rápida, porque o nosso objetivo é esse, né? Revisar a partir das questões. A gente precisa lembrar uma coisa muito importante. Há palavras que são acentuadas graficamente. O que isso significa dizer? Ela recebe o que a gente chama de marca diacrítica, ou acento diacrítico, que é o acento, a marcação. Mas não significa dizer que somente essas palavras são necessariamente, veja bem, não são somente essas palavras que são necessariamente
que tem necessariamente sílaba tônica. Então não é porque recebeu acento ou não que vai ter sílaba tônica. Todas as palavras a partir das dissílabas, ou seja, todas aquelas que têm 2 ou mais sílabas, terão uma dessas sílabas tônicas. Então a gente pensa a partir de uma construção um pouco maior, tá bom? Beleza? Pegou essa visão? Então vamos lá, vou relembrar aqui para vocês de forma rapidinha qual é a nossa divisão. A nossa divisão é essencialmente a seguinte, ó. Temos as oxítonas, as paroxítonas, as parox, também conhecidas, né? E temos as proparoxítonas, que são aquelas que nunca cobram da gente, porque, no final das contas, elas são muito fáceis, né? Assim, afinal, todas são acentuadas. As oxítonas são aquelas em que a última sílaba, então a gente trabalha aqui com a posição da sílaba, né? Então, a última sílaba é tônica, não necessariamente acentuada, tá, gente? Então, ó, última sílaba. As paroxítonas são a penúltima sílaba e as proparoxítonas a antepenúltima sílaba. Então, o que ele quer aqui? Que a gente indique vocábulos paroxítonos. Isso significa dizer que estaremos diante daquelas em que a penúltima sílaba é acentuada, ok? Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Ó? Veja só, se estiverem acentuadas no item, a gente tem que analisar se estão acentuadas de forma correta. Vamos dar uma olhada? Então, aqui eu tenho ó, a palavra ávaro, né? Que é uma proparox. Eu vou botar números aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então, ó, proparox. Asiago, parox. Nobel não é Nobel, é Nobel, tá, gente? Então, não é essa a resposta, porque eu quero todas as que têm a penúltima. Recém já está errado, né? Assim, porque esse acento vem onde? Aqui. Então, aqui seria uma oxítona. Tulipa, perfeito. Estalido, perfeito também. Mas a primeira já estraga tudo pra gente, né? Aí aqui eu tenho, ó, pudico. Pudico. Ah, que legal, que coisa boa. Né? Assim, então, é púdico ou pudico? Pudico, né? Então, aqui eu tenho a segundinha. Aqui é refém. Olha só, não nos serve porque aqui é oxítona. Têxtil, tá certo, paroxítona. Então, não temos como, ó. Erudito, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Erudito, filantropo e rubrica. Qual é o pega aqui? É o fato de que na oralidade, normalmente, nós pensamos estar diante de uma proparoxítona, tá? Assim, aqui é um pega com a oralidade, tá, gente? Então, não tem nada de errado nessa questão. Todas elas são paroxítonas, ó, 2, 2, 2. Decano, ok, decano é uma parox, né? Assim, então, decano é 2. Etíope, opa, etíope, etíope, né? Assim, então, ó, também é 2, só que o que acontece, ó, bávaro é 3 nesse caso aqui, então também não nos serve. Vamos conferir? Respostinha, gabarito, letra D. Então você pode perceber que, na verdade, foi aquilo que eu comentei com você de início, né? A gente tem com muita frequência a utilização dessas palavras que a gente brinca, Nobel, Nobel, não é porque Nobel, é porque na verdade é Nobel em inglês, é Nobel em português. Então, na realidade, você precisa ficar muito atento a essa mistura da oralidade com a marcação, a mistura da oralidade com a escrita. Ah, mas é feio. Não, a gente não está aqui para julgar isso, a gente está aqui para resolver item, gente. Aqui a gente não vai ficar falando se é feio ou bonito. Eu sou linguista, então eu acho que as coisas precisam se adequar aos seus contextos, e aí isso é uma outra discussão. Beleza? Tá preparado então para seguir em frente? Bora que só bora. Bora que só bora para a próxima. Vamos lá. A frase abaixo em que as duas palavras, as duas palavras sublinhadas mostram um acento gráfico, então aqui a gente está falando de acentuação mesmo, né? Devido à mesma regra. Nesse caso em específico, a gente precisa ficar muito atento a essa ideia de mesma regra. Existem duas visões com relação à mesma regra. Quais são essas duas visões? A gente vai ter o seguinte, considera-se, por exemplo,
o fato das duas serem oxítonas, a mesma regra, tá? Então a gente considera que se eu tenho duas oxítonas, elas são acentuadas dentro da mesma regra de acentuação genérica, geral, né? Assim, então elas são oxítonas, elas são paroxítonas, elas são proparoxítonas. No caso das proparoxítonas, coincide regra com classificação. Só que o que acontece? Regra pode ser entendida então como ser oxítona, paroxítona ou proparox, ou pode estar ligada diretamente à ideia de paroxítona terminada em ditongo aberto, ou seja, pode ser a regra específica. Você vai ter que ficar, ó, de olho, tá? Você vai precisar ficar muito de olho para entender isso, ok? Aí a gente começa pensando o seguinte. Se eu digo aqui para vocês, ó, quando a infância morre, seus cadáveres são chamados de adultos. Beleza. Nossa, que pesada essa frase, né? Aqui eu tenho uma proparox e aqui eu tenho uma infância. Olha só, na infância a gente vai ter aqui uma paroxítona. Então já não nos serve. Porque se uma é proparox e a outra é parox, não pode ser a mesma regra de forma nenhuma. Aquelas duas visões que eu te disse existirem sobre regra não se aplicam aqui porque eles vão para classificações diferentes. Então, para que seja a mesma regra em ambos os sentidos, eu vou precisar necessariamente fazer com que a gente tenha o quê? Fazer com que a gente tenha a mesma construção de classificação quanto à tonicidade. Esse é o primeiro ponto, ok? Vamos em frente? Let's go, vamos! Adolescência, adolescência. Olha só, aqui eu tenho o quê? 2, né? Aí eu tenho, ó, período. Você não fala período, não, você fala período. Esse O é pronunciado. Então aqui eu tenho, ó, a separação silábica vai se dar assim, ó. 3. Aqui eu tenho, então, uma parox. Lembrando para vocês que a nossa legenda aqui é o seguinte, ó. Oxítona 1, paroxítona 2, proparox 3, tá? Só para você lembrar. O que acontece aqui, galera? Por mais que você fala período, você não vai falar período. Perceba que não há uma construção necessariamente de quê? Não há uma construção necessariamente ali de um ditongo. Inclusive, vale sempre lembrar que esses encontros, principalmente o hiato e o ditongo, você precisa dominar para as regras de acentuação. Pode parecer uma grande besteira, mas não é. Fonética é muito importante, o assunto de forma geral. É interessante que às vezes me pedem para fazer aulas e falam assim, seja muito objetivo nas aulas de acentuação. Não é o caso aqui que a gente está resolvendo questão, né? Mas seja muito objetivo nas aulas de acentuação. Aí eu falo, cara, mas espera aí. Aula de acentuação passa por fonética anteriormente. Não tem como a gente desassociar. Não tem como desassociar. Então a gente vai tentar sempre pensar, né, assim, separação silábica, todas essas coisas. Tudo bem? Vamos lá, ó. A melhor maneira de formar crianças boas é fazê-las felizes. Também tá errado, porque, ó, o E, na verdade, é um monossílabo tônico. E o fazê-las é uma oxítona, é número 1, né? Por que é diferente? Porque para ser oxítona tem que ter no mínimo 2 sílabas. Se eu só tiver uma sílaba, eu tenho um monossílabo, que pode ser tônico e pode ser átono, segue as mesmas regras em essência das oxítonas. Antigamente era entendido como uma oxítona, mas hoje a gente separa. Se só tem uma sílaba, nunca poderá ser oxítona. Beleza? Segue o jogo comigo. Insanidade é hereditária. Você pode pegá-la de suas crianças. Esta aqui é uma construção bem interessante. Por quê? Vocês vão me ouvir falar muito isso, porque é lógico, eu escolho questões que sejam interessantes para a nossa vida, né? Essa é a nossa resposta e a gente vai pensar o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma oxítona e aqui eu tenho uma oxítona. Aí você vai falar, Wagner, não é uma oxítona segunda porque ela tem que ser uma paroxítona porque a palavra é pegá-la. Calma aí, mussarelo. Calma, mussarelo. Calma, Netflixo. O que é péssimo isso. Mas o que vai acontecer? A gente vai entender que pegá-la, na verdade, nada mais é do que uma junção do verbo pegar com o pronome a. Pegar a. Não a pegar, não pegá-la. Wagner, como assim? Você tem basicamente o seguinte, ó. Vamos lembrar aqui referenciação? Vamos imaginar que você tem o seguinte, ó. Pegar
a uva. Vovó viu a uva, tá? Então, ó, pegar a uva. Aqui nesse pegar a uva, se eu quiser substituir esse a uva por um pronome, gramaticalmente falando, eu tenho que pegar um oblíquo a. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Pegar mais o pronome que é a. Só que aí vira pegara. O que a gente fez para resolver esse problema? O que a fonética fez para resolver esse problema? No lugar de ficar pegara, vai ficar o quê? Pegar lá. Esse R se transforma em L, se junta com A, e eles ficam juntos ali. E aí, você passa a ter uma oxítona terminada em A. Oxítonas terminadas em A e O são acentuadas, seguidas ou não de S, tá? Então, a gente vai ter, ó, esse Rzinho aqui, change, e vira o quê? Um L. Então, a gente passa a ter a construção pegar lá. Como é uma oxítona, pegá-la. Por isso é a resposta. Felizes e contentes? Muito bem, vamos ver se é isso mesmo. Respostinha, letra D, de dado, né? Então, ó, a metafísica aqui é uma número 3, inacreditável é uma número 2. Tudo bem? Pegou essa visão? Interessante, né? Esse tipo de questão é muito cobrado de vocês. Bancas como FGV gostam desse tipo de coisa, FCC, VUNESP adora isso aqui. Bora que só bora? Bora que só bora, vamos lá. Próxima questão. Observe as afirmações a seguir. Então, look that, ó. Observe as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. A palavra grifada a seguir é um monossílabo oxítono. Você acabou de me ouvir dizer que isso não existe. Para ser oxítono, eu preciso que ele tenha pelo menos duas sílabas. Isso aqui é uma oxítona. É uma oxítona. Qual é o erro? Não é um monossílabo. Porque ao ser um monossílabo, não poderá ser o quê? Não poderá ser nada, nada, nada como um oxítono. Se ele é monossílabo, ele será classificado em átono ou tônico. Ponto. Period, como a gente costuma dizer em inglês, não que eu seja um falante de inglês. Mas é isso, ponto final. Period é ponto final, não se discute mais isso. Dot é ponto. Ah, caraca, tu ainda levou aqui o quê? Uma mentoria de inglês. Então, a nossa ideia é que tá errada pelo conceito, ok? No excerto, eu acho massa falar excerto. No excerto, o silêncio pode acalmar, ferir, amparar, ou até mesmo violentar, às vezes trazendo paz, outras vezes incitando tempestades. Nem sempre o silêncio é pacífico. Opa! A palavra grifada é um polissílabo que tem mais de 3 sílabas, ok? Polissílabo tem mais de 3 sílabas. Vamos lembrar, ó. Ó, mono, uma. Dissílabo, 2. Trissílabo, 3. Poli, 4, ok? Então, aqui, esse item está correto. E aí a gente tem aquela construção de que todas as proparoxítonas são acentuadas. Lembra disso? Very good. Eu tô muito inglês hoje. I'm a very English today. Caraca, velho. Caso possamos machucar alguém ou a nós mesmos sem razão, é preferível... Preferível, ó. Aqui é um 2. Você já sabe que 2 é paroxítona, né? Então, o que vai acontecer, ó? É um trissílabo eu fico lembrando de... uma bicicleta, uma tricicleta, sei lá. Trissílabo. Errou já porque, ó, 1, 2, 3, 4 sílabas. Então, ele é um polissílabo, ok? Ficou errado por conta disso. A palavra destacada a seguir é um trissílabo oxítono. Há momentos em que o mais prudente a se fazer é desistir de algo. De alguém, perdão. Porque o que acontece? Trissílabo oxítono. Ele é oxítono, mas ele é dissílabo, tá? Então, não é trissílabo, ó. 1, 2, ok? Na frase, às vezes o silêncio é solidão, é vazio, solitude doída e umedecida. Tá errado, a palavra em destaque é um dissílabo paroxítono.
Ela é paroxítona, it's true, but it's not a trissílabo. Ela é um trissílabo, ó. Você faz do e dá. Lembrando que em cada sílaba você precisa ter pelo menos, aliás, você precisa ter uma sílaba para uma vogal. Para cada vogal corresponderá uma sílaba. Isso é sempre muito bom de lembrar. Analise. Se você tem dificuldade em acentuação, muitas vezes não é uma dificuldade em acentuação, é uma dificuldade em fonética, essa fonetiquinha que a gente está conversando aqui. Pegou? Bora que só bora? Bora para a próxima. Vem comigo, ó. O que a gente vai ter aqui então? Pega aqui. Em relação aos termos equívoco, ok, ó, já vamos analisar, ó. Equívoco é o quê? Equívoco é... um, dois, três. Não é isso aqui que eu queria, Wagner. Você tá ficando doidão, você tá analisando o número de sílabas. Equívoco, vou pegar até um marca. Pega um marca-texto, Wagner. Ó, proparox, né? Período a gente já resolveu aqui e viu que período é proparox, né? Então é período, né? Então aqui, ó, é uma número 3, ok? O que a gente vai ter então? Empregados no texto, eu não trago o texto quando não é necessário, se é verdadeiro ou falso, o que se afirma a seguir e assinale a alternativa como sequência correta. Vamos lá. Ambos são proparoxítonos, ok. A sílaba tônica recai na penúltima, it's wrong, because... Caraca, tô muito, né? Porque vai cair na antepenúltima. A proparoxítona é antepenúltima, ok? Se é antepenúltima, não é penúltima. Seguindo em frente, nós temos, ó, ambos apresentam hiatos inseparáveis silabicamente quando ocorrem na sílaba tônica. Errado, né? Hiato é sempre separável. Você sempre vai deixar o hiato sozinho, por isso que ele é um hiato, né? Então a gente não tem porque que é um ditongo e aqui realmente é um hiato, tá? Por isso que ele é, inclusive, o hiato tá aqui, né? Período. O primeiro forma o plural com mudança de timbre, equívoco, equívocos. Também não. Período, períodos. Períodos. Nenhum dos dois faz mudança de timbre. O que é mudança de timbre? É o que a gente chama de plural metafônico. Olha que bonito, né? Plural metafônico é quando você fala, por exemplo, almoço, almoços, né? Bolso, bolsos. Como era antigamente, se cobrava muito isso. Hoje em dia diminuiu bastante, só algumas poucas bancas, principalmente de escolas militares, é que acabam fazendo essa cobrança, tá? O que mais? O segundo forma plural com alteração na sílaba tônica, o primeiro não, também não. Né? Então eu não teria equívocos, né? Assim, nem períodos, né? Assim, então, nossa resposta precisa ser letra E. É de eita, tudo errado, né? Então a gente tem um Ezinho ali. Ok? Pegou essa visão aqui junto com o tio Vag mesmo. Então posso seguir em frente? Vou voltar aqui para vocês me verem, porque assim, vocês merecem isso na vida de vocês. Então, a gente segue em frente. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Tudo bem até aqui, tranquileira? A gente está analisando, como sempre, item por item e pensando em várias coisas importantes, tá bom? Agora a gente vai trabalhar com uma coisa que é muito, muito, muito cobrada, que é essa aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta o excerto do texto 2, em que há duas inadequações, veja só. Uma de concordância e outra de acentuação. Vide só. E outra é duas em uma, tá, gente? E outra de acentuação, ok? Então tem que ser concordância e acentuação, e eu vou explicar para vocês, claro. Atuam de formas diferentes no organismo. Não temos nenhum problema aqui, ok? Todos os alimentos possuem, é isso mesmo, propriedades específicas, ok? Zero problems aqui. A busca por saúde, ok? E bem-estar, ok? Está perfeito, porque é a busca que é o núcleo desse sujeito. Change. Cada vez mais as pessoas têm se preocupado em ter uma alimentação saudável. This is the wrong. No, this is the right. Essa é a nossa resposta correta. Por quê? Você vai ter que sempre se atentar ao verbo ter. O verbo ter, ele se constrói assim, ó. Ele tem, mas quando vai para o plural, ele faz o seguinte, ó. Nossa, que letra horrorosa, Wagner. Meu Deus do céu, apaga. Vamos lá de novo. Vamos pegar aqui firmão, ó. Eu vou ter o seguinte.
ele tem, esse é o normal, e aí você vai ter, ó, eles têm. Nossa, chega, eu coloquei um acento no eles, né? Sabia que antigamente o ele tinha acento? Quase todas as palavras que eram acentuadas com circunflexo traziam, moeda, rei tinha acento. Então, ó, ele tem é singular, eles têm é plural. Por que que é concordância o erro? Porque, ó, as pessoas é o sujeito. Então, aqui é o núcleo. E por que que é acentuação? Porque é um acento considerado por muitos como um acento diferencial. Inclusive, ele aparece com isso. É um dos poucos acentos diferenciais que se manteve nessa construção do novo acordo ortográfico. Tudo bem? Vamos ver a última, ó. O termo superalimento é empregado para designar os ingredientes que são ricos em nutrientes. Então não tem nenhum problema aqui, porque ó, tá perfeito, porque é o termo, né? Que termo é esse? É aqui, ó, está o núcleo, ok? Tudo bem, sem problemas. Bora que só bora. Pegou essa visão, vou seguir em frente com vocês. Tá dando para entender? Olha só como é legal, né? Eu te falei aquela história lá no começo de que de vez em quando a gente tem essas construções, que são construções especificamente marcadas, né? Sim, são especificamente marcadas como construções de erros e tal, e misturando coisas, como a gente viu, concordância. Vamos lá? Bora comigo. São acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação. Então, veja só, aquela história, com a mesma regra de acentuação gráfica, as palavras. Aí já não vai dar, você já vai pensar o seguinte. Gênero é proparox, 3. Infância é parox, 2. Aqui é mono. Então, já não nos serve como resposta, né? Aqui, mono, oxítona, 1. Ó, já não nos serve. Essa aqui, ó, é o pega. Por que que é o pega? Porque não se pode, e antigamente se fazia muito isso, não confundir, vamos dizer assim, ox com mono. Ou seja, oxítona e monossílabo, tá bom? Próprios, número 2. Indivíduo, número 2. Sequência, número 2. E nesse caso aqui, inclusive, são todas, olha só, paroxítonas terminadas em ditongo. Wagner. Então, ó, ditongo aberto e crescente. Essa é a regra. Então, a gente tem aqui a nossa respostinha, a gente consegue comprovar. Vamos ver, ó, décadas. Deixa eu trocar, que você já está acostumado com o meu toque, né? Décadas é 3. Acadêmicas é 3. Permitirá é 1. Top. Experiências, 2. Literários, 2. Também 1. Então, não nos serve. Então, o que você está percebendo? É também questão de atenção. Faz parte daquilo que o concurso quer te avaliar a atenção. E vale sempre a pena lembrar para você que nem todo concurso, aliás, nenhum concurso, será feito somente com questões absurdamente difíceis. Isso não existe, tirando ali o concurso talvez da Rio Branco. Mas a ideia é que você tem que ter um equilíbrio. Você vai ter que ter questões fáceis, médias e difíceis. Não tem para onde fugir. Você precisa desse tipo de construção, tá bom? Se você precisa desse tipo de construção, não tem para onde a gente ir. A gente vai em direção àquilo que nos interessa. Pegou visão? Bora que só bora. Bora que só bora. Vamos lá. Próxima questãozinha, porque às vezes vocês olham e falam, Wagner, essa questão é muito fácil para o concurso. Não é, porque você precisa ter também momento de atenção para isso. É por isso, inclusive, que exames como o Enem e exames como alguns aplicados pelo Sebrasp vão colocar o quê? Fator de correção. O fator de correção não é só para você não chutar, é para você prestar atenção naquilo que você está fazendo e dar a devida atenção a todas as questões e todos os itens. Fechou? Então, bora que só bora. Assinale a opção em que as palavras destacadas do texto são acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra. Então, ó, rentável é número 2, que a gente já sabe que é uma paroxítona, e época é proparox, não serve. Substituídos, opa, substituídos, e agora? Essa aqui, ó, é paroxítona.
e essa é paroxítona. Vamos olhar o resto, tá? Por que vamos olhar o resto? Porque a gente ainda não sabe se eles querem a regra específica ou se eles vão querer paroxítona, oxítona, proparoxítona. Você vai ficar muito atento sempre, tá? Se eu encontrar dois pares que servem de resposta, aí é o quê? Regra específica. Pega aqui, ó, que você vai entender, ó. Contribuíram é 2. Econômico é 3. Contribuíram é 2, substituídos é 2. Epa! Aqui, então, a regra é o quê? Específica. Precisa ser uma regra específica. Então, a gente vai pensar o seguinte, ó. Vamos pegar por substituídos. Substituídos é o quê? Ela é acentuada por uma regra que é a que mais cai nas provas, que é a regra... Regra não, né, Wagner? Que é a regra especial dos hiatos. Regra dos hiatos. O que nos diz a regra dos hiatos? Quando o hiato tônico I ou U vierem sozinhos ou forem tônicos, e aí automaticamente eles são hiatos, e ficarem sozinhos na sílaba ou seguidos de um S, eles serão acentuados. Por isso que você vai pensar o seguinte, ó, a palavra países, veja bem, ó, a palavra países, você separa como? Pa-i-zes. E a palavra país são acentuadas, ó, país. Ok? Só não serão acentuadas aquelas que vierem seguidas de quem? Seguidas de quê? NH, tá? Não serão acentuadas ou que vierem antecedidas, forem paroxítonas e vierem antecedidas de um ditongo aberto, ok? Então aqui, ó, já vou te dizer que a resposta é a letra D, porque, ó, contribuíram é hiato, substituídos é hiato. Vários é acentuado porque, ó, aqui no final eu tenho o ditongo, tá? Então quase todas as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Então não é a mesma regra. Também aqui é um número 1 e histórico é um número 3. Ok? Lembrando para vocês que a gente usou desde o começo a mesma regrinha. Número 1, oxítona, 2, paroxítona, 3, proparox. Fechou? Bora que só bora. Bora para a próxima. Vamos junto. Leia o cartaz a seguir colado em um poste da praia de Copacabana. Se você joga lixo na praia para garantir o emprego do gari, então por que não morre para garantir o emprego do coveiro? Pesado. Pesadão, bonde pesadão. Assinale a opção que mostra um erro do cartaz, né? O erro do cartaz. A grafia de porquê. Já achamos a nossa resposta. Por quê? Aqui não é uma pergunta, ó. Se é uma pergunta, eu preciso que esse porquê seja separado. Então você tem lá, ó, porquê separado. Aí você vai ter pergunta. Porquê separado e com acento é pergunta no final da pergunta. Porque junto é resposta ou equivalente a pois. E porque junto e com acento é substantivo, tá? A lógica aqui não é esse o objetivo, então vou fazer meio rapidinho. A falta de acento em emprego. É emprego? Não, né? O emprego da vírgula entre as frases. Não, essa vírgula é obrigatória, inclusive. O uso de garantir em lugar de garantia. Não, né? Se você joga lixo na praia para garantia, o emprego também não, né? A repetição indevida da palavra garantir também não, que é uma questão estilística de reforço. Nossa respostinha, então, como você pode perceber, letra A. Então, às vezes é aquilo que eu te falei, mesclam-se coisas. E essa questão eu gosto muito. Toda vez que eu posso usar essa questão, porque eu acho massa essa informação passada aí. Ok? Bora que só bora? Bora pra próxima. Vou tomar só um gole d'água aqui enquanto a gente tá chegando. Faltam duas questõezinhas pra gente. Vamos lá? Assinale a alternativa correta quanto à acentuação. Então não é comparativa, a gente vai analisar corretamente e de forma literal. A palavra amazônica recebe acento circunflexo por ser uma paroxítona terminada em A. Tem dois erros aqui, ó. Porque ela é uma número 3, uma proparox, e o outro erro é que não se acentuam
essas paroxítonas aqui, ó. Paroxítona terminada em A não é acentuada, salvo se esse A vier em uma construção de ditongo, tá? Então, ó, em A. A palavra invisíveis é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo nasal. Quase que nos pegou, né? Não serve porque ela é um ditongo oral e um ditongo aberto, ok? Aberte não, né, Wagner? Eu já meti um gênero neutro aqui. É um ditongo aberto, ok? Não é. A palavra também recebe acento por ser uma monossílaba. Ela tem duas sílabas, né? Terminada em M? Não, nem são acentuadas. Ela é uma oxítona terminada em EM, tá? O verbo tem recebe acento por se tratar de uma paroxítona, já está errado aqui, porque ela é uma mono terminada em M, ok? Então só nos resta quem? A palavra saúde recebe acento por haver um U tônico em hiato com a vogal anterior, formando sílaba sozinho. Perfeito, tá? Atenção para a regra. Esta é uma parte da regra especial do hiato. Essa regra especial do hiato se configura aí, ok? Tudo bem? Pegaram essa visão junto comigo? Mesmo? Então, olha só, vamos partir para a última questão e você já entendeu tudo aqui junto comigo, né? Tenho certeza que sim, bora que só bora. Vamos lá! Os vocábulos países e línguas presentes no texto possuem a mesma classificação quanto à tonicidade. É uma afirmação. Porém, um difere do outro, então já está fazendo afirmações, ó. Um difere do outro quanto à regra empregada para a utilização do acento agudo. Assinale a opção que indica a correta classificação dos vocábulos quanto à tonicidade e que explica a regra. Vamos lá então, ó. Ambos os vocábulos são paroxítonos, ok. Contudo, línguas é acentuado porque sua última sílaba contém um ditongo crescente átono, perfeito. Ao passo que, acho bonito ao passo. Países é acentuado porque sua sílaba tônica forma um hiato, perfeito, gente, ó. Regra especial do hiato aparecendo de novo, né? Regra especial do hiato aparecendo de novo. Vamos ver o que está errado, ó. Ambos os vocábulos são proparoxítonos, sílaba com ditongo decrescente, é um ditongo crescente, né? Sai do U para o A. É acentuado, termina em S, também não tem nada certo nessa aqui. Ambos os vocábulos são paroxítonos, acentuado porque sua última sílaba termina com S, errado. É acentuado, formam um hiato. Então, cuidado, ó, começam a aparecer distratoras. Ambos os vocábulos são oxítonos, contudo, línguas é acentuado porque tem 3 sílabas, ao passo que países contém um ditongo crescente. Errado. Ambos os vocábulos são proparoxítonos, é acentuado porque tem 2 sílabas, ao passo que é acentuado porque tem 3 sílabas. Errado, né? Então, aqui ficou bem tranquilo da gente perceber, era a letra A, mas só para vocês verem todas as coisas. Fato importantíssimo. Lembrem-se sempre de fazer essa análise comparativa, né? Às vezes você chega lá, deixa eu só trocar aqui porque tenho um toque, né? Assim, temos toque. A gente coloca normalmente a resposta, a gente, o Wagner, né? A resposta de cor diferente para ficar mais fácil, ó. Paroxítonos, átono e hiato. Ok. A gente normalmente vai ficar muito atento a isso. Vale lembrar para vocês o seguinte, não tenho como ter proparoxítona, como apresenta a letra E, com 2 sílabas. Não tem antepenúltima nesse caso, né? Fechou? Bora que só bora? Então, queria agradecer imensamente a vocês e já convidá-los, você que chegou até esse momento, se porventura não me segue ainda no Instagram, este aqui é o meu Instagram profissional e ele está aí à disposição para que você possa me seguir, né? Assim, queria agradecer muito a presença de todos vocês, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, ok? Um beijo, um queijo, obrigado demais, galera, e a gente se vê na próxima. Valeu! Fui!